E aí pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui aos nossos vídeos sobre holding familiar e hoje um tema muito importante, que é a proteção patrimonial que a holding familiar confere a uma família. Bom, quando a gente constitui a holding, o patrimônio ele é transferido da pessoa física para a pessoa jurídica, correto? Então, já nessa transferência, a gente observa, a gente vislumbra uma proteção substancial ao patrimônio. Por quê? Porque os bens do patriarca, que eram do patriarca, que agora está sob a propriedade da pessoa jurídica, esses bens eles não vão ser atingidos por eventuais dívidas ou débitos contraídos pela pessoa física. Porque se houver um débito, se houver uma dívida e se o credor for buscar qualquer bem em nome da pessoa física, não vai achar, porque esses bens vão estar na pessoa jurídica. Então, essa já é uma faceta, né, da proteção patrimonial que a holding confere, correto? Ah, Raul, mas ok, o patriarca ele não vai ser sócio cotista, né, da pessoa jurídica. Por quê? Porque a rigor a gente vai fazer o planejamento sucessório. Quem serão os sócios cotistas da holding serão os seus herdeiros. Ok, mas se os herdeiros são sócios cotistas, se eles contraírem dívidas ou débitos, isso pode colocar em risco o patrimônio que está na pessoa jurídica onde eles são sócios? Isso não vai acontecer. Por quê? Quando o patriarca faz a doação das cotas sociais para os seus herdeiros, as cotas sociais essa doação vai ser gravada com cláusula de impenhorabilidade. Então, qualquer credor que tentar atingir o patrimônio dessa pessoa jurídica por meio dos sócios não vai conseguir. Por quê? Porque as cotas sociais elas são impenhoráveis. Na doação, quando o patriarca faz a doação, ele faz a doação com essa cláusula. Então isso protege e protege muito o patrimônio. E agora, com a nova redação em 2019, a Lei 13.874/2019, ela conferiu nova redação ao Instituto nova redação ao Código Civil, onde prevê o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, né? Eu vou pedir licença para vocês para ler aqui, para vocês entenderem como que isso pode reverberar, né, na nossa Constituição da holding familiar. A Lei 13.874/2019 inseriu o artigo 49A no Código Civil. E lá fala, a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Olha que importante, porque se uma pessoa física contraiu uma dívida ou um débito, quem responde é a pessoa física, não é a pessoa jurídica. Por mais que ela seja sócia da pessoa jurídica, quem responde é a pessoa física. Por quê? Não se confunde, a pessoa jurídica não se confunde com seu sócio. Então, o artigo 50, ele traz essa nova redação, que eu vou ler para vocês, nos seguintes termos. Em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica, beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Aí que vamos ao parágrafo 1º, onde o legislador ele vai conceituar o que é desvio de finalidade, o que é confusão patrimonial. Parágrafo 1º do artigo 50. Para os fins no disposto deste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Bom, aqui a holding não se enquadra, certo? Por quê? A pessoa jurídica não foi constituída para lesar credores. Quando a gente constituiu a pessoa jurídica, os herdeiros e o patriarca
não tinha débito, não tinha dívida a ser paga, certo? Porque se a gente faz isso, se a gente constitui a holding e tenta proteger o patrimônio, mesmo tendo, por exemplo, já constituída uma dívida ou um débito, ou que seja já ajuizada uma ação de um credor para buscar o ressarcimento de alguma situação, pode ser caracterizada aí uma fraude à execução, fraude ao credor, correto? Então a gente não faz isso, a gente tem que fazer as coisas dentro da legalidade, dentro da licitude. Então quando a gente constitui, a gente tem que fazer um estudo prévio para ver se a família, as pessoas que estão envolvidas ali na holding, se elas não têm já contra si instaurados algum procedimento judicial para a busca de crédito que ela contraiu, certo? Então, quando a gente constitui, as pessoas não têm débito, não têm dívida. Então, não vai ser caracterizado aqui o desvio de finalidade, ou seja, não vai poder desconsiderar a personalidade jurídica por causa de desvio de finalidade. O parágrafo 2º fala da confusão patrimonial. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador, não é o caso da holding, transferência de ativos ou passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente significante, e outros atos de descumprimento de autonomia patrimonial. Gente, aqui a gente não enxerga nada acerca da holding familiar, ou seja, os requisitos para que seja desconsiderada personalidade jurídica, eles não estão caracterizados na holding familiar, ou seja, é praticamente inviável a desconsideração. Via de consequência, o patrimônio está protegido.